Salmos dos Salmos. Salmos 88. Lamentação de um atribulado. Ó Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já à beira da morte. Sou contado com os que descem ou baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como um ferido de morte, que jazem na sepultura, dos que já não se lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Aparte-se de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levantando as minhas mãos. Montarás tu, mostrarás o pródigo aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Será retida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade será retida nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra dos esquecimentos? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemão ou antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto, ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Um tempo me circunda, há grande e há muito tempo me circunda. Para longe de mim afaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são apenas trevas. Salmos 88, meus queridos e queridas que nos ouvem neste momento e nos veem, é um dos aparentes salmos mais melancólicos que existe nas Sagradas Escrituras. Mas é aqui, meus amigos e amigas, onde nós vemos a beleza de Deus em não esconder que o povo dele também passaram por aflições, passaram por provações, tristezas, angústias, momentos difíceis, e que chegaram até a lamentar contra Deus, falar palavras às vezes duras, mas o Senhor sempre esteve com eles,
assim como está comigo e com você. O Salmo 88 não esconde isso. É um salmo bastante melancólico. É um salmo feito de lamentações, mas lamentações de um grupo de pessoas atribuladas, mais precisamente de um jovem chamado Hermã Ezraíta. Esse jovem era um jovem dotado de muitos talentos musicais, era um excelente cantor e por isso ele foi convidado ali por Davi para fazer parte do grupo dos levitas, porque Davi viu nesse jovem, nesse rapaz, neste homem, um homem de valor, um homem que buscava a Deus e que ousava louvar, adorar ao Senhor com seus instrumentos e a sua arte. O nosso meio, meus queridos, não é diferente. Apesar de nós estarmos fazendo parte de um grupo, apesar de nós estarmos em uma congregação, apesar de nós nos dizermos cristãos, crentes, adoradores, a dificuldade, queridos e queridas, ela é para todos, os problemas são para todos, as aflições são para todos, porque o próprio Jesus foi quem disse isso. Jesus, quando esteve aqui na terra, olhou para os seus discípulos e disse assim: filhos, vocês querem me seguir? As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, o que é que ele tem para oferecer? O Filho do Homem não tem nenhum lugarzinho para reclinar a cabeça, falando ali, enfim, da cidade de Israel. Jesus estava fazendo ali uma aplicação. Seguir a Cristo nunca foi o que estão prometendo hoje. Seguir a Cristo, meus queridos, é uma entrega total de uma vida na certeza de que as dificuldades virão, as lutas virão, mas acima de tudo, assim como Hermã, que era o músico e escritor destes salmos, que estava fazendo todo esse lamúrio, toda essa lamentação, assim como ele, em meio aos problemas, nunca deixou de adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus apenas quando estamos alegres, quando estamos felizes, quando estamos contentes. Nós devemos ser adoradores na alegria ou na dor, como disse Abacuque, o profeta. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que eu não tenha sequer uma ovelhinha lá no curral para poder me alimentar, todavia eu louvarei ao Senhor. Que texto maravilhoso de Abacuque. Hermã Ezraíta, um jovem cheio de talento, mas também via a dificuldade no meio do seu povo, também via na sua vida uma luta diária, por isso ele clamava por socorro do Senhor, que parecia não atendê-lo naquele momento. Hermã estava assim, desesperado por ajuda, desesperado por socorro. Você vê isso aqui no versículo 13 deste capítulo, onde a palavra do Senhor diz assim: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de manhã até manhã já se antecipa diante de Ti, Senhor, a minha salvação. Louvado seja Deus. Você está vendo o que o jovem Hermã estava fazendo? Ele estava aflito, ele estava desesperado, ele estava clamando por ajuda, ele estava clamando por socorro. Mas a palavra de Deus me diz que mesmo em meio às tribulações, ele nunca perdeu a fé. Talvez você hoje esteja passando por o mesmo problema do salmista Hermã. Talvez você esteja sofrendo angústia, passando por um problema semelhante ao dele, onde tudo o que você tem de oferecer a Deus é apenas lamentos, um coração angustiado, onde tudo o que tu tens para oferecer é isso. Um coração cheio de lamento, de lamúria para oferecer a Deus. Mas saiba, queridos e queridas, de uma coisa:
que Deus conhece e sonda o teu coração. Ele sabe do teu sofrimento. Note que em meio às dores, às lutas, às tribulações, a irmã não perdeu a sua fé. E assim como Paulo, que estava para ser oferecido em sacrifício último, derradeiro de sua vida, ele disse: guarde a fé. Acabei a carreira, desde agora a minha coroa está reservada. Guardem a fé. O que nós precisamos é notar que a vida do crente não é só de alegrias e contentamento. É nas horas de prantos, de angústia, de luta, de tristeza, sozinho com Deus, que você percebe a presença iminente do Senhor te consolando, te ajudando e, se possível, te carregando nos braços. Ele promete lá no livro de Isaías 41, versículo 10. Ele disse: se você estiver caído, não puder se levantar, eu te sustentarei com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Então, meus queridos amados, em meio às tribulações e lutas, que esses salmos aqui apresentam uma aparente melancolia, uma real melancolia, ele tem algo de maravilhoso a nos dizer. É que a nossa fé, meus amados e amadas, são provadas todos os dias. E feliz é aquele que passa pelo fogo do orive, pelo cajado, pela luta, e se torna vencedor. Os fortes se fazem na chuva e no vento. É na hora da tribulação, da dificuldade, que os verdadeiros heróis são formados. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus assim possa nos guardar, que você tenha a certeza que teve o autor desse Salmo 88, o jovem músico levita Herman, que jamais perdeu a sua fé, mesmo em meio a desespero de clamar, lutar todas as manhãs e parecer que Deus não estava ouvindo. Deus ouve as tuas orações, Deus vê o teu sofrimento, Deus sabe da tua luta. Ele chegou para Pedro um certo dia e disse assim: Pedro, tu és Simão, eu conheço o teu endereço, eu conheço a tua vida, eu sei das tuas lutas. Tu és frágil, tu és fraco, mas eu sou forte, eu te ajudo. Então que esse Deus que é forte e poderoso nos dê alento, nos dê a alegria de saber que em meio às provas e às lutas, jamais Ele nos abandonará. Que Deus te abençoe.